Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre questão social, tá? Questão social e a conjuntura brasileira. Mas para a gente falar de questão social e a conjuntura brasileira, a gente precisa fazer um resgate histórico anterior do século XIX, né? Na Europa, como é que se constituiu isso para a gente chegar no Brasil, em termos de conjuntura brasileira. E aí é importante a gente pensar em relação à questão do trabalho e à questão social. Tem até uma citação importante, né, do Taviani, que é fundamental para a gente refletir, que fala que a pobreza ela não é compreendida como um resultado da distribuição de renda, mas ela se refere à própria produção, né? A própria produção. Ou, em outros termos, ela se refere à distribuição dos meios de produção, né? Portanto, as relações entre as classes sociais, atingindo a totalidade da vida dos indivíduos sociais que se afirmam inteiramente necessitados, tanto da ótica material quanto espiritual, intelectual, cultural e moralmente, né? Então, esse processo é radicalizado com o desmonte das políticas sociais públicas e dos serviços, e elas atinentes, instituindo, né, a responsabilidade do Estado na preservação do direito à vida de amplos segmentos sociais. A questão social ela expressa, portanto, o quê? Né? Ela expressa as desigualdades econômicas, políticas e culturais das classes sociais, né, mediatizadas por disparidades de relações de gênero, características étnico-raciais, informações regionais, colocando em causa amplos segmentos da sociedade civil, né, no acesso aos bens da civilização e dispondo de uma dimensão estrutural, ela vai atingir o quê? Visceralmente a vida dos sujeitos, né? Uma questão de luta aberta e surda pela cidadania, no embate pelo respeito aos direitos civis, sociais, políticos e aos direitos humanos. Esse processo é denso de conformismo e também de indignação. Então, partindo desse pressuposto, a gente entende que na teoria social, se a gente for pensar na teoria social marxiana, né, a partir do materialismo histórico dialético, a gente tem que tomar como ponto de partida o quê? O dado ontológico que é primário da totalidade social, que é o quê? É o trabalho, né? O homem, ele transforma a natureza para atender às suas necessidades sociais a partir do trabalho. Então, o trabalho é central nessa questão. E aí é importante a gente pensar o trabalho enquanto atividade vital do homem e como pressuposto dessa existência do homem na vida. Porque se a gente não atende as nossas necessidades sociais, a gente não existe, né? Então, de acordo com essa premissa e considerando os objetivos, né, dessa temática, nós precisamos o quê? Problematizar inicialmente a categoria trabalho e a contradição em relação ao capital da categoria trabalho, né, capital e trabalho, nos marcos da sociedade capitalista, para a gente poder entender como é que a questão social ela vai se configurar aí. Por quê? Porque lembra que a gente sempre discute isso em outros vídeos em relação à questão do modo de produção capitalista, onde a produção é coletiva e a apropriação é privada. Quem produz é a classe trabalhadora e quem se apropria é um pequeno grupo dessa classe trabalhadora. Então, quando ele fala, o Otaviani fala de redistribuição de renda, é porque a redistribuição de renda, não adianta você redistribuir renda, você tem que socializar a riqueza. E não interessa o modo de produção capitalista socializar a riqueza, muito pelo contrário, né?
Então, a gente tem que pensar nisso, em relação a essa questão. E aí, quando a gente pensa na questão social que a gente vai ver a Maria Yamamoto, né, ela vai falar das rebeldias que vão expressar as consciências de luta pelo reconhecimento dos direitos de cada um de nós, né, e todos os indivíduos sociais, que é nesse terreno de disputas que vão trabalhar, que nós, assistentes sociais, vamos trabalhar. Por quê? Porque a questão social, ela vai surgir, a gente vai ver no texto da temporada, da revista Temporalis, 5 notas a propósito da questão social do Zé Paulo Neto, que a questão social ela surge nesse processo, né? Quando a classe trabalhadora se coloca reivindicando seus direitos, né? Reivindicando melhores condições de vida, de trabalho, e aí a questão social vai aparecer na cena pública. E uma coisa que é importante vocês tomarem nota e pensar, né? Quando o José Paulo Neto fala que a burguesia, a sociedade burguesa, né? Ela é uma totalidade concreta, ela é inclusiva e ela é macroscópica, né? Pensando amplamente, de uma máxima complexidade que vai ser constituída por totalidades de menor complexidade, que vai caber a análise de cada um dos complexos constitutivos das totalidades, esclarecer as tendências, né, que a gente vai ter, que vão operar em cada uma delas. E aí é fundamental a gente pensar, se vocês forem ver na apostila, lá tem alguns desenhos assim, importantes, né? Onde os homens com o trabalho eles vão transformar as matérias-primas da natureza em produtos que vão atender às necessidades. Que no início era necessidade do homem, muitas do homem ele mesmo, né? E o homem só se constitui enquanto ser social a partir do trabalho, então ele vai se relacionar com outros homens. A partir do momento que esse trabalho é apropriado pelo modo de produção capitalista, ele não vai produzir para ele vai produzir para um outro. Por isso que a gente fala produção coletiva e apropriação privada. Então, as formas que a gente vai ter desse atendimento, né, elas variam e implicam também no desenvolvimento das novas carências dos homens, né, para além da satisfação das necessidades elementares da manutenção e reprodução física do homem, né? Então, a gente tem, por meio do trabalho, que o homem vai estabelecer uma relação diferenciada com a natureza, né? E comparada com os outros animais, né? Quando a gente fala lá da abelha, faz a comparação, tá? Então, se a gente for pensar a partir da teoria social de Marx, da teoria marxiana, o trabalho ele é central na vida do homem. Não tem como não ser central, não tem como deixar de ser central, né? Então, o trabalho, ele é um processo, né, entre o homem e a natureza. Como eu falei para vocês antes, o homem transforma a natureza para atender às suas necessidades sociais, né? Então, esse processo em que o homem, pela sua própria ação, ele vai mediar e vai regular e vai controlar o seu metabolismo com a natureza, a gente não pode pensar que se trata aqui das primeiras formas instintivas animais do trabalho, né? A gente pressupõe o trabalho numa forma que pertence exclusivamente ao homem. Então, a gente tem que diferenciar, tá? Trabalho de emprego. Quando a gente fala centralidade do trabalho, lá no início, nos primórdios, o homem atendendo às suas necessidades sociais, transformando a natureza, isso é trabalho. Emprego é a apropriação do trabalho pelo modo de produção capitalista, onde o trabalhador vai vender a sua força de trabalho em troca de um salário, né? Então, por exemplo, o trabalho ele não vai pertencer exclusivamente ao homem. Uma aranha, por exemplo, ela vai executar operações semelhantes a um tecelão, né? E uma abelha, ela vai envergonhar, que o Marx fala, né? Mais de um arquiteto humano com a construção dos favos, das suas colmeias.
Por quê? Porque elas são perfeitas, né? Mas o que vai distinguir, né, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha, né? É que ele construiu o favo na sua cabeça, o homem, tá? Por quê? Porque ele tem uma capacidade teleológica de projetar na sua consciência a finalidade da sua ação. Isso que é teleologia. Projetar na sua consciência a finalidade da sua ação, tá? E aí é que ele vai construir, a partir dessa projeção da sua finalidade na sua cabeça, que ele vai construir esse favo em cera, né? Mas antes disso, ele já projetou na sua consciência, tá? Então, no fim do processo de trabalho, a gente vai ter um resultado que já no início, desde que existiu, né, na imaginação do trabalhador, tá? E, portanto, ele existiu idealmente. Idealmente quer dizer o quê? Na nossa consciência. Então, ele não apenas ele vai efetuar uma transformação, né, dessa forma da matéria natural, que vai realizar ao mesmo tempo na matéria natural o seu objetivo. Então, tanto esse móvel, que é o produto mais simples, né, se a gente for ver, por exemplo, as fotos, se vocês forem ver lá na apostila, né? Tanto esses móveis, produtos mais simples, como os computadores, que a gente vai ter fotos também na apostila, né? Que são produtos mais complexos, eles são produtos o quê? Do trabalho humano, tá? Porém, eles são projetados mentalmente antes, né, deles serem produzidos. O que isso se relaciona com a capacidade teleológica do ser humano de projetar a finalidade da sua ação, né, antes de começar a produzir. Então, o trabalho ele é entendido como uma atividade teleologicamente direcionada para alguma coisa, por meio da qual o homem ele vai imprimir na relação com a natureza uma intencionalidade prévia. Então, por isso que a gente diz que no serviço social, né, não existe em nenhum momento. O Aristóteles diz que o homem é um animal político, né? Por quê? Porque não existe neutralidade. A gente não é político partidário, tá? É político. Porque a gente não tem uma neutralidade. A gente tem sempre uma intencionalidade prévia que vai resultar num movimento intrínseco ligado à nossa subjetividade, né? A realização de uma idealização que vai dizer respeito ao sujeito, né? E também não só subjetivo, mas como objetivo, no sentido que ele vai resultar numa transformação material da natureza, uma objetivação do trabalho. Subjetivo no sentido da teleologia, projetar na consciência a finalidade da sua ação, e objetivo no sentido de realizar materialmente essa transformação da natureza que ele projetou idealmente para alcançar suas necessidades sociais. Então, esse processo ele vai revelar o objetivo primordial do trabalho. O que seria, né? O usufruto dos bens produzidos, que eles vão ter um valor de uso. Por quê? Porque o valor de uso é a necessidade que a gente tem de estar utilizando, por exemplo, uma escova. Eu vou usar para pentear o meu cabelo. Esse é o valor de uso, né? Então, o valor de uso ele é um bem que vai satisfazer uma necessidade humana qualquer, seja material ou seja espiritual, tá? Então, se a gente for pensar lá no capítulo 5, que é importante também vocês pegarem, né? Do Capital do Marx, ele vai falar do processo de trabalho. Ele fala do processo de trabalho como uma atividade que é dirigida para um fim, né? Que vai criar os valores de uso e da apropriação dos elementos naturais da natureza, né? Às necessidades humanas. Então, a gente vai transformar a natureza para atender às nossas necessidades humanas. Que essa é uma condição necessária do intercâmbio material entre o homem
e a natureza. E também é condição eterna da vida humana, né? Sem depender, portanto, de qualquer forma dessa vida, sendo antes comum a todas as suas formas sociais, né? Então, daí a gente tem uma argumentação que é evidenciada que o trabalho é uma atividade humana vital para o ser humano, visto que ele vai determinar o quê? A produção da própria vida material do homem. Por quê? Se a gente vai trabalhar, a gente vai atender o quê? As nossas necessidades. A gente precisa comer, se alimentar, né? Dormir, ter as nossas necessidades básicas também. Então, é a questão vital, né? Da vida material do homem, que é comum a todas as formações sociais em todos os tempos históricos, né? Só que, para o nosso objetivo aqui, o que interessa pensar em relação a isso, né? A gente desvelar as configurações que são específicas, que são assumidas pelo trabalho no modo de produção capitalista, porque é aí que vai aparecer o que a gente chama de questão social, tá? Então, nesse sentido, o Marcelo Braz e o Zé Paulo Neto, eles vão, a partir da teoria social de Marx, eles vão afirmar que o modo de produção capitalista, ele se baseia o quê? No trabalho assalariado, porque a gente tem uma parcela da população que vai vender a sua força de trabalho em troca de um salário. E isso vai imprimir dois fenômenos característicos, né, desse processo de trabalho, que para poder garantir a subsistência, né, do trabalhador, ele tem que vender a sua força de trabalho ao capitalista, porque senão como é que você vai comer? Se na sociedade capitalista a lógica é do consumo, que visa o lucro, você vai consumir, então você tem que consumir alimento, você tem que consumir várias coisas para a sua subsistência. Então, tanto a força de trabalho quanto o produto do seu trabalho não pertencem ao trabalhador. Por que não pertencem ao trabalhador? Porque o trabalhador ele é alienado do seu processo de trabalho em detrimento da propriedade do capitalista. É o capitalista que vai controlar essa produção. Então, o Marcelo Braz e Zé Paulo Neto, eles vão dizer que, historicamente, quando até a força de trabalho se converte em mercadoria, está posto o quê? A possibilidade de não mercantilizar o conjunto das relações sociais, né? O que quer dizer isso, né? Não somente produzir uma lógica mercantil de compra e venda dessa força de trabalho, mas produzir em todas as relações econômico-materiais, né? E também generalizar para outras relações sociais. Então, nas sociedades, a gente tem o quê? Onde vai imperar um modo de produção capitalista, quanto mais esse modo de produção capitalista vai se desenvolvendo, mais a lógica mercantil ela vai invadir e ela vai penetrar e vai saturar o conjunto das relações sociais cada vez mais, tá? Então, essas operações de compra e venda, elas não vão se restringir aos objetos e às coisas. Por quê? Porque tudo é objeto de compra e venda, né? Até o homem, porque ele vende a sua força de trabalho, o homem também é objeto de compra e venda. É aí que a gente fala da coisificação do ser humano, né? Onde o homem é coisificado, tá? Porque ele também vai vender, né? E além disso tem os artefatos materiais, os cuidados humanos. Então, o modo de produção capitalista, ele vai universalizar essa relação mercantil, tá? Nesse sentido, se a gente for pensar estruturalmente, ele pode ser caracterizado como um modo de produção de mercadorias. E aí ele não vai ter só o valor de uso, como ele vai ter o valor de troca. Quando esses produtos viram a mercadoria, ele também vai ter o valor de troca. Então, Marx vai dizer que na produção, no modo de produção de mercadorias, determina que o trabalhador
ele desça até o nível da mercadoria e da miserabilíssima, né, mercadoria. Por quê? Porque o homem também vai ser uma mercadoria, por isso eu falo da coisificação do ser humano. Por quê? Porque a miséria do trabalhador vai aumentar cada vez mais com o poder e o volume da sua produção. Quanto mais ele produz, mais ele fica miserável. Quem acumula isso e quem recebe isso é o capitalista, tá? E aí a gente tem o quê? O resultado necessário dessa concorrência, que é o quê? É a acumulação do capital nas mãos de um pequeno grupo, de poucas pessoas, né? E, por consequência, a gente vai ter um terrível o quê? Restabelecimento do monopólio, que as empresas vão se juntar e vão ter um monopólio, né? E a distinção entre capitalista e proprietário fundiário também, bem como também do trabalhador rural e do trabalhador industrial. Isso vai deixar de existir e toda a sociedade ela vai se dividir em duas classes: os possuidores da propriedade e os trabalhadores sem propriedade, que é quem detém a propriedade privada e quem não detém a propriedade privada. É claro que a gente sabe que tem essas duas classes, mas tem as frações e os grupos de todas essas classes também. Então, o capitalismo ele produz, nesse sentido, uma divisão da sociedade em duas classes fundamentais sociais distintas e antagônicas, né? Que é a dos capitalistas e a dos trabalhadores. Então, nesse sentido, as necessidades de acumulação da riqueza por uma classe e a reprodução ampliada do capital, elas não se identificam com as necessidades humanas, no sentido de que da produção e reprodução da vida humana, quer dizer, da pobreza e da riqueza. Quanto mais se produz, mais pobreza a gente vai ter na sociedade. Então, nesse modo de produção, o trabalho ele deixa de ser uma expressão das necessidades do trabalhador. E ele vai expressar as necessidades da acumulação de riqueza, né, da classe proprietária dos meios de produção. Então, o trabalho, nesse modo, ele não vai se configurar para a maioria da população como um instrumento de desenvolvimento. Em detrimento, a forma como o trabalho é realizado, ela vai desumanizar o homem. Por quê? Porque ele vai produzir um estranhamento do homem em relação a si mesmo e a sua própria produção. Ele não se apropria daquilo, então ele é estranhado daquilo, ele é alienado daquilo. Né? Então, dentro do modo de produção capitalista, o homem ele vai determinar relações que são degradantes de produção, né? E a reprodução da vida social. Nesse sentido é que a gente vai ter Marx, que vai falar que o trabalhador ele vai se tornar tanto mais pobre quanto mais a riqueza se produz, lembra? Produção coletiva e apropriação privada. Porque quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão, né, o trabalhador se torna o quê? Uma mercadoria tão mais barata, isso nas palavras do Marx, tá? Quanto mais mercadorias ele cria. Porque com a valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. Então, o trabalho, ele não produz somente mercadorias, ele produz a si mesmo, né? E ao trabalhador como uma mercadoria. O trabalhador vai ser uma mercadoria, porque ele tem um valor de uso para o capitalista e ele tem um valor de troca, que é o salário que ele vai receber. Então, a efetivação do trabalho tanto vai aparecer como desefetivação, que o trabalhador é desefetivado até morrer de fome, nesse sentido, né? Então, a objetivação ela vai aparecer como perda do objeto que o trabalhador é despojado dos objetos mais necessários, não somente a vida dele, tá? Mas também dos objetos de trabalho, né? Ele é despojado da vida do objeto de trabalho.
Então, o trabalho, ele se torna um objeto no qual o trabalhador, ele só pode se apossar se ele fizer muito esforço, né? E com as extraordinárias interrupções que vão ter, né? Então, a apropriação do objeto, ela tanto aparece como estranhamento, que quanto mais objetos, né, o trabalhador ele produz, tanto menos ele vai possuir, porque a apropriação é coletiva, e a produção é coletiva e a apropriação é privada. Então, tanto mais fica sob o domínio do seu produto do capital, cada vez mais, tá? Dentro dessa lógica. E aí, nesse sentido, a gente tem que perguntar, né? Para que servem os homens pobres? Aí tem um desenho que vocês vão ver lá na apostila. Para que servem os homens pobres, papai? O menininho vai perguntar. E o papai vai responder assim: para que nós sejamos ricos, filho, né? Então, no capitalismo, o trabalho, ele deixa de se mostrar como um produto da atividade humana que é determinante para o desenvolvimento do ser social, né? Da sociedade, da sociabilidade, mas vai se revelar como algo independente do controle do homem, que é superior a esse homem, que vai passar a dominar esse homem. Então, essa inversão, ela vai caracterizar um processo que é o fenômeno histórico chamado alienação, que é a própria sociedade pautada em dois fundamentos, né? Na divisão social do trabalho e na propriedade privada dos meios essenciais de produção. Então, se a gente for pensar no Marcelo Braz e no Zé Paulo Neto, eles vão dizer que as sociedades nas quais o produto da atividade do trabalhador não pertence a esse trabalhador, né? O trabalhador, ele é o quê? Ele é expropriado do seu processo de produção. Quer dizer que as sociedades nas quais existem formas determinadas de exploração do homem pelo homem, nesse sentido, tá? Então, é importante a gente pensar também, né, que nesse complexo de contradições entre capital e trabalho, o modo de produção capitalista é que vai manifestar a questão, né? Então é importante a gente pensar que o Zé Paulo Neto ele fala que o termo questão social ele tem interpretações variadas, ele tem várias interpretações, tá? Que dentro do serviço social mesmo. Então, quando a gente vai circunscrever o que a gente entende por questão social, dentro da tradição teórica marxista, e a gente pode pensar em outras tradições teóricas, mas a gente está falando da marxista, né, teoria marxiana, ele vai afirmar que a expressão ela começou a ser utilizada para poder identificar o intenso processo de pauperização da classe trabalhadora que era submetida nesse processo do modo de produção capitalista, que é um reflexo do processo de industrialização lá na Europa Ocidental, no final do século XVIII, início do século XIX, que é o que a gente vai tratar no texto dele, 5 notas a propósito da questão social, logo mais à frente. Tá? Então, mas é importante a gente fazer essa análise de conjuntura mais geral para a gente poder pensar nisso, né? Então é importante a gente pontuar que as sociedades pré-capitalistas elas também vivenciaram o processo de pobreza. Não quer dizer que o processo de pobreza começou com um modo de produção capitalista, não. Mas existe uma razão diferente daquela que é produzida no capitalismo, né? Naquela sociedade onde a pobreza da apropriação desigual da escassa produção. Então, no modo que a gente tem, né, de produção, de maneira inédita, a pobreza ela é generalizada no primeiro terço do século XIX. Então, você vai ter um pauperismo que vai aparecer como um novo, porque ele vai se produzir
pelas mesmas condições que apropriavam os supostos no plano imediato na sua redução, né, e no limite da sua supressão. Então, a pobreza ela vai aumentar conforme a produção da riqueza vai se expandir. Lembra disso? A produção coletiva e a apropriação privada. Então, a acumulação capitalista, ela inevitavelmente ela vai trazer o quê? Ela vai trazer uma acumulação da miséria. Quanto mais se produz riqueza, mais se acumula miséria. Então, nisso consiste a raiz fundamental do modo de produção e reprodução da questão social, tá? Isso é fundamental para a gente poder pensar, né? Então, a pobreza, a miséria, o desemprego, eles não são fenômenos dados casualmente na totalidade social. Não é ao acaso isso, não é ao acaso existir pobreza. A gente não pode naturalizar isso, né? Por quê? Porque antes, tanto a pobreza, quanto a miséria, quanto o desemprego, né, não são fenômenos dados, mas eles são expressões da questão social, porque eles são frutos de contradições e de embates produzidos no processo da relação entre capital e trabalho. Então, nesse sentido, eles estão intrinsecamente ligados ao padrão de sociabilidade da burguesia, né? E aí, caracterizado pelo aumento da capacidade de produção da riqueza. Quanto mais se aumenta a riqueza, mais pobreza a gente vai ter, em razão proporcional do aumento exponencial do pauperismo, né? Que vai aumentando cada vez mais. Então, tendo em vista esses pressupostos, Zé Paulo Neto ele vai dizer que a análise da Lei Geral da Acumulação, ela é contida no 23º capítulo lá do Capital, ele cita o Capital, né? Que vai revelar a anatomia da questão social. Se vocês quiserem pesquisar, é importante para estudar, tá? Por quê? Porque a complexidade e o caráter, né, que é necessário do desenvolvimento capitalista em todos os seus estágios, né, o desenvolvimento capitalista ele vai produzir compulsoriamente a questão social, né, necessariamente a questão social, que em diferentes estágios capitalistas vão produzir diferentes manifestações da questão social. Mas quer dizer o quê? Que a questão social ela é a mesma, ela não muda, tá? Então, essa não é uma sequela adjetiva ou transitória do regime do capital, né? Que são indissociáveis da sua dinâmica específica do capital, tornado uma potência social dominante. Então, a questão social ela é constitutiva do desenvolvimento do capitalismo e ela não vai se suprimir se conservando o capitalismo. A questão social só vai ser suprimida a partir do momento que o capitalismo não existe mais. Então, a partir dessa concepção, a gente tem a Lei Geral da Acumulação Capitalista como uma das características mais aviltantes desse processo do modo de produção que a gente tem hoje, né? Então, quanto maior a riqueza social, o capital funcionando, né, o volume e a energia do crescimento, a gente vai ter também uma grandeza cada vez mais absoluta do proletariado e da sua força de trabalho. Que vai existir o quê? O que a gente chama de exército industrial de reserva. Então, a força de trabalho que está disponível, ela é desenvolvida pelas formas diversas, né, pelas mesmas causas que a força expansiva do capital. Então, a grandeza proporcional do exército ativo de trabalhadores, que vai crescendo cada vez mais, vai formando um exército industrial de reserva, vai ter, portanto, o quê? Com as potências da riqueza. Mas, quanto maior esse exército de reserva em relação ao exército ativo de trabalhadores, que é quem está trabalhando, e o exército de quem não está trabalhando, que são também trabalhadores, né? Você vai ter o quê? Uma maciça superpopulação que vai ser consolidada, cuja miséria
ela está em razão inversa do suplício do seu trabalho, porque quanto maior a camada, né, lazarenta da classe trabalhadora e o exército industrial de reserva, tanto maior o pauperismo oficial. Por quê? Porque essa população não vai ter emprego, não vai ter trabalho, então não vai ter como se alimentar e não vai ter como ter condições de vida. Essa é a lei geral da acumulação capitalista dentro desse processo. Então é importante vocês redobrarem essa atenção. Por quê? Porque a gente tem uma questão que é muito cobrada em prova, e que eu vou falar para vocês, né, que é a parte constitutiva das relações sociais capitalistas, que é a questão social, que a questão social é indissociável do processo de acumulação do capital. A gente não pode pensar a questão social separada, ela é indissociável do processo de acumulação do capital e das configurações que o trabalho vai assumir nesse processo, porque vai considerar que a questão social ela vai se expressar nas suas diversas refrações, né? Então, as quais vão modificar e complexificar o quê? O desenvolvimento do processo capitalista, do modo de produção capitalista. E aí a gente tem várias expressões do acirramento dessa questão social que advém do mundo do trabalho por meio de uma desregulamentação cada vez maior das relações trabalhistas, que vai intensificar a exploração, a corrosão dos direitos, né, o achatamento dos salários, o subemprego, o desemprego estrutural, que vão resultar de uma superpopulação relativa em termos de Marx, né? Por quê? Porque quanto mais exército industrial de reserva a gente tem, a população que está trabalhando ela vai submeter a qualquer condição de vida de trabalho, porque ela está ali, né, esperando por uma vaga de emprego. Então, em outras palavras, se a gente for pensar, os empregadores eles buscam extrair mais trabalho, cada vez mais trabalho, de uma parcela menor de trabalhadores mediante novas formas de organização dessa força de trabalho e de um incremento tecnológico que vai ter tanto um amplo contingente de trabalhadores que estão aptos para o trabalho, mas eles são descartados do mercado, né? Porque eles são descartáveis, eles não vão se inserir mais no mercado de trabalho. Então, você vai ter uma população supérflua e subsidiária, né, às necessidades do seu aproveitamento pelo capital, que vai ser colocada numa condição de ociosidade socialmente forçada, que são os chamados inempregáveis. O que seriam esses inempregáveis? É a população que não vai mais se inserir no mercado de trabalho, que é a população que é considerada descartável, né? Então, se a gente for pensar em alguns aspectos da modernidade, principalmente a superação da posição destacada da hegemonia, né, do capital industrial no processo de acumulação, alguns autores, como Rosan Vallon, Castel, eles tendem a defender uma nova questão social. Mas não existe uma nova questão social, existe a mesma questão social com novas expressões ou novas refrações dessa questão social. E aí que a gente vai ver nos outros textos isso com mais detalhes, né? Então, a gente não pode falar de uma nova questão social e negar a centralidade do trabalho na contemporaneidade, porque essas novas relações elas vão produzir novas configurações. Então, as expressões da questão social, elas não são sempre as mesmas. As expressões, elas não são sempre as mesmas, tá? Mas elas manifestam-se de forma peculiar, dependendo do processo histórico e econômico também, né? De determinado país ou de determinada região, também do papel das classes sociais, do Estado, em determinadas conjunturas,
e vários outros fatores. Então, por isso é que é importante considerar as determinações e as particularidades nacionais quando a gente for analisar a questão social em cada local. Isso é fundamental a gente poder pensar. E uma coisa que vocês têm que ficar atentos são com as pegadinhas. Por quê? Porque muitos concursos, eles pegam esse tema, né? E pegam autores que são de referência no serviço social, como, por exemplo, Zé Paulo Neto, Marília Yamamoto e outros autores que defendem que não há uma nova questão social, tá? Mas a questão social ela é própria do modo de produção capitalista, né? Então, ela é definida pela contração da relação capital-trabalho, portanto, ela é a mesma, mas ela se expressa de forma diferente. O que existe hoje em dia são novas manifestações da questão social. Isso é fundamental, porque isso cai em concurso, isso é pegadinha mesmo. Então, dessa forma, se a gente for pegar o texto da Yamamoto, né, ela vai dizer o quê? Que as configurações que a questão social assume, elas integram tanto determinantes históricos objetivos que vão condicionar a vida dos indivíduos sociais, quanto as dimensões subjetivas também, que se constituem como fruto da ação de sujeitos, né, na construção da história, porque ela vai expressar, portanto, uma arena de lutas políticas e culturais, na disputa entre projetos societários, que são informados por distintos interesses de classe na condução das políticas econômicas e das políticas sociais, e que trazem o selo das particularidades históricas nacionais de cada localidade. Então, é de suma importância a gente ter a perspectiva de que foram essas lutas sociais que romperam com o domínio privado nas relações entre capital e trabalho, que vão extrapolar, né, a questão social para a esfera pública. E aí a gente vai ter a questão social na esfera pública. Os conflitos sociais, eles passam a exigir uma interferência do Estado, né, no reconhecimento e na legalidade de direitos e de deveres dos sujeitos que estão envolvidos aí nesse processo, que são também consubstanciados aonde? Nas políticas e nos serviços sociais. Então, é a partir dessas acepções que a gente tem que ressaltar que as contradições da relação entre capital e trabalho, a consequente agudização das expressões da questão social e os reflexos desse processo em relação às classes sociais, o Estado, né, eles possuem um papel determinante no processo de formação das políticas sociais, que é o tema do nosso módulo 2, que a gente vai ver depois, tá? Então, sob essas determinações é que os assistentes sociais vão trabalhar na atualidade, né? Esses pressupostos, eles são, portanto, de fundamental importância para a gente poder entender e discutir no serviço social enquanto uma especialização do trabalho coletivo, né? Na medida em que a questão social ela é entendida como base da fundação sócio-histórica da produção, cujas expressões elas vão requisitar intervenções sistemáticas na forma de políticas sociais a partir do Estado e das ações que são desencadeadas pelas classes sociais, tá? E aí, quando a gente pensa na categoria trabalho, a gente tem que pensar o quê? Que os homens, com o trabalho, eles transformam a natureza. Transformam a natureza a partir de matérias-primas dessa natureza em produtos que vão atender o quê? As suas necessidades. As formas desse atendimento elas vão variar, né? De acordo com as necessidades que o homem vai ter. E a questão social, ela se ressalta a partir do momento que a acumulação capitalista, ela traz consigo, né, inevitavelmente, uma acumulação da miséria.
Então, a população vai reivindicar melhores condições de vida e melhores condições de trabalho. Então, a raiz da produção e da reprodução da questão social está aí. Então, a pobreza, a miséria e o desemprego, a gente falou antes, né, não são fenômenos que são dados casualmente na totalidade. Elas são antes o quê? Expressões da questão social, que são frutos de contradições e embates produzidos nessa relação capital-trabalho e estão vinculadas intrinsecamente ao padrão de sociabilidade da burguesia pelo aumento da capacidade da produção, né, das riquezas, em razão proporcional ao aumento exponencial do pauperismo. Quanto mais se produz riqueza, mais se produz pauperismo. Então, os autores que são referência no serviço social para isso, como Zé Paulo Neto, Mário de Mamoto, Alejandra Pastorini, entre outros, eles defendem que não há uma nova questão social. A questão social ela é própria do modo de produção capitalista, que é definida pela contradição entre capital e trabalho. Então, ela sempre vai ser a mesma. O que vai modificar são as suas manifestações. Em cada conjuntura ela vai se manifestar de forma diferente, mas a questão social ela vai ser sempre a mesma, tá? E aí é que a gente vai começar a discutir alguns textos, né, da revista Temporalis, que vocês conseguem encontrar a revista Temporalis no site da ABEPS, www.abeps.org.br, que é Temporalis número 2, tá? Que é fundamental. Desculpa. Número 3, que é importante. O livro da Alejandra Pastorini, a categoria Questão Social em Debate, onde eles vão fazer essa defesa. E o livro que saiu da Biblioteca Básica, que é um livro verdinho, da Josiane, não sei se vocês conhecem, a Josiane Soares dos Santos, que ela vai falar da questão social, particularidades no Brasil, que esse é o terceiro, que é o nosso terceiro, como é que eu vou dizer? Terceiro vídeo do primeiro módulo, tá? Então, a gente encerra aqui a primeira parte, que é essa parte mais geral, para a gente poder trabalhar os textos da Temporalis da Alejandra Pastorini, para depois terminar com o texto da Josiane. Então, são 3 vídeos no módulo 1. É isso. Tá bom, gente? Obrigada.